falar sobre o meu trabalho, a minha proposta, né, que tem a ver com design, interação, cinema e novas tecnologias. Eu fiz, na verdade, um apanhado sobre todo esse tema, as relações entre eles, e daí mais no finalzinho eu mostro uma possível proposta. Primeiro eu vou falar sobre, dentro dos filmes de ficção científica, às vezes os escritores, os diretores, eles têm algumas ideias, algumas coisas que não existem na realidade, mas que acabam inspirando o mundo real para fazer novos projetos. E esses filmes são geralmente do gênero ficção científica e são ambientados em um futuro hipotético. Daí eu peguei uma classificação que já existe de uma fonte que eu busquei na internet e eu vou mostrar os que eu achei assim, os principais que são interessantes para o projeto. Que seria o primeiro apanhado histórico, que são as primeiras representações de tecnologias novas no cinema. Que seria a primeira situação Metrópolis, que é o primeiro filme de ficção científica, só que ainda não tinha uma relação com o computador, né? Nem existia naquela época. E nesse seriado alemão de 66 e no Battlestar Galactica, eles já faziam assim uma previsão de como seriam as naves espaciais, mas usando tecnologias que já existiam. Por exemplo, essa aqui do canto não aparece feita aqui, mas é um joystick de verdade adaptado para fazer parte do cenário. Depois, já com ideias de computação, mesmo interação humano-computador, tem umas ideias interessantes de displays. Até aqui na primeira do Star Trek, a moça está segurando uma espécie de pad, uma tablet, junto com um display, uma tela grande, assim, touchscreen. E outra coisa que é usada bastante é a representação holográfica, que nem nesse filme de 56, que é até parecido com a técnica usada em Star Wars, o Minority Report, que é um dos filmes que mais tem referências legais para esse trabalho, e Star Trek tem uma espécie de mapa intergaláctico onde as pessoas podem interagir dentro do mapa. É a identificação. No filme Gattaca, tinha a identificação da pessoa pelo sangue. Ela chegava lá, o aparelho espetava o dedo e ela já podia identificar se era a pessoa, não pela gotinha de sangue saindo. E na identidade Bourne, por exemplo, seria um scanner de mão, mas não é bem um scanner, seria uma impressão da palma, não é um scanner que lê, é uma tela touchscreen que deixa impressão. E no Minority Report, a identificação pela face ou pela íris. Reconhecimento da fala, que tem no Star Trek comandos de voz, assim, pela nave, e em 2001, Odisseia do Espaço, que além do comando de voz, também o HAL 9000 ele consegue fazer a leitura labial. E daí tem uma outra categoria que seria miscelânea, assim, que são outras tecnologias, mais a ver assim mesmo com a interface. Por exemplo, nesse filme Johnny Mnemonic, que eu não cheguei a ver o filme, mas o ator, o Keanu Reeves, ele chega a navegar numa internet, em sites, através dos gestos. Ele põe esse óculos e tocando virtualmente, né, os botões e tal, a interface. Tem uma referência bem legal que é do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro, mas foi adaptado para um filme britânico em 81, que é o Babelfish, que é um peixe que entraria no seu ouvido e traduziria qualquer língua que falassem contigo. E até surgiu o Babelfish, que tem o site, né, que é o tradutor. E Matrix também, que é uma grande referência para interfaces e é umas metáforas bem bizarras. Assim, por exemplo, a pílula a gente pode interpretar como se fosse o botão, né, o botão vermelho ou azul. E Minority Report também tem os precogs, tem a interface onde o Tom Cruise acaba tocando, né, mexendo com as memórias dos precogs. Inclusive a interface ela foi feita transparente para aparecer a cara do ator enquanto ele estivesse movimentando, né, os objetos. Daí, além do cinema, tem também as empresas que trabalham com vídeo para mostrar alguns projetos de conceitos, alguma coisa que poderia ter no futuro. Eu só vou mostrar alguns exemplos aqui. Eu capturei só umas imagens, né?
não chega a ter o vídeo, mas a gente chegou até a ver em aula. Esse aqui, por exemplo, o tiptoe, que é aquela senha que você faz com o pé para abrir a fechadura da porta. Ou uma TV interativa que mostre coisas interessantes que os seus amigos indicaram. Tem também a Nokia, que faz um monte de conceitos sobre novos celulares. E uns vídeos, inclusive, contando histórias, é bem legal. E também tem o Microsoft Surface, que é até parecido um pouco com aquela ideia que o Paulo mostrou antes, que é uma mesa mesmo onde você pode abrir diversos softwares, inclusive gerenciar fotos ou ver um mapa. E isso aqui seria mais ou menos como seria interessante contar essa história através do vídeo, como mostrar uma tecnologia nova através do vídeo. Tem que ter um assunto, um contexto e uma história para ficar interessante. E que seria mais ou menos como seria a ordem dos fatores. E depois eu acabei pesquisando também sobre tecnologias que tem hoje no cinema, de verdade. O que se fala bastante é no cinema 3D. Hoje a gente sabe que está começando a entrar o IMAX no Brasil. A tela é enorme se você for comparar com uma tela normal. 3D, o som, a qualidade é muito melhor, ela tem uma certa curvatura. Seria outra qualidade de assistir um filme no cinema. Outra questão também que se discute bastante é como as pessoas têm assistido muitos filmes no celular, ou baixando na internet e vendo em baixa qualidade. Que isso é uma tendência, mas eu acho que a gente não pode ver como um direcionamento assim de vai ser só celular agora. Eu acho que vão ter esses dois caminhos, né? Inclusive eu botei o David Lynch no iPhone porque ele justamente é contra ver filme em telefone e tal. Tem um videozinho engraçado na internet, depois a gente pode ver. Aqui são alguns sites que tratam de cinema e de redes sociais. Tem a Cabine Celular, que é comentários de cinema por... Tá bom? Tá. Comentários de filmes é uma coisa rede social mesmo, poder compartilhar vídeos no Orkut. E agora a proposta. O que eu estava pensando é, vendo todas essas características, né, de tecnologias e cinema e como o pessoal está chegando assim ao ponto de ver bastante cinema em casa, no telefone, e fazer algum projeto que tivesse uma coisa nova para levar o pessoal para o cinema de novo. E o 3D é uma coisa que já existe, e também existem aqueles filmes interativos, onde o público até decide o final. Você aperta lá um botão, tem a votação e o público decide o final. E eu pensei em fazer isso de uma maneira mais incrementada, até fazer com que o público se sentisse dentro do filme quando fosse ver um filme no cinema. Não que não existisse um filme normal, quando você só assiste, mas também tivesse uma opção onde você pudesse interagir com o filme. E seria então a proposta, né? A intenção seria apresentar alguns exemplos de como uma sessão de cinema do futuro poderia fazer com que o espectador se sentisse dentro da trama. Eu pensei em fazer essa ideia através de vídeo, ou pensar em outra maneira de prototipar como poderia ser o cinema do futuro. E aqui eu só deixei alguns possíveis exemplos. Não é o que eu decidi fazer, mas é só para contextualizar no que seria possível fazer, para não ficar tão abstrato, né? Só umas ideias soltas, assim, pensando como o público poderia interagir com o resultado do filme, talvez uma espécie de jogo, ou a cara da pessoa aparecendo no filme, coisas assim. Daí agora eu ainda tenho que definir qual será mesmo a proposta ou as propostas. E isso.